Olá, 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 pessoal! Estamos aqui mais uma vez no Podcast Infinito, podcast do Clube de Empresários. Hoje com Luiz Chaves, proprietário aqui da Lopes 888, 888 Fazendas, Hub 888. O que se tiver 888 por aí, você tem o Luiz atrás, né, Luiz? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu espero, pelo menos, se não é meu, um dia vai ser, né? Não, tô brincando. Eu gosto muito das empresas que eu tenho, do que a gente construiu, da trajetória que eu tive, né? Eu sempre falo que eu não construo as coisas para mim, eu construo para minha filha. Então, tudo que eu faço hoje, eu penso sempre nela, no que eu estou fazendo para ela e como é que vão ficar as coisas daqui para frente, né? O mundo está muito conturbado, você tem que dar um mínimo de segurança para os filhos hoje, né? E é o que eu tento fazer. Que legal. Hoje, pela primeira vez, eu não posso falar que eu sou o anfitrião. Afinal, a casa é dele. E então nós temos dois anfitriões para a gente bater um papo aqui e conhecer um pouco, né? Casa é nossa. Casa é nossa, então vamos começar aí. Tá bom. Casa é nossa, o que é Rádio Bossa Nova? A Rádio Bossa Nova é um projeto que há muito tempo eu já queria. Eu lembro quando eu era bem mais novo, eu fui fazer um curso no Senac de locução. E quando eu fui fazer o curso no Senac de locução, me recusaram no curso. Falaram, você não tem a voz para ser radialista, você não pode ser. E eu sempre fiquei com aquela vontade de ter. Eu falei, bom, então tá, se eu não posso ser locutor numa rádio, quem sabe eu compro uma rádio um dia. E aquilo passou na minha cabeça. Aí eu adoro Bossa Nova, acho um dos melhores ritmos que você tem no mundo, a musicalidade, a leveza, o swing, é delicioso. E aí um dia eu estava procurando uma rádio Bossa Nova aqui no Brasil, já na época da internet, falei assim, deixa eu achar uma rádio Bossa Nova. Eu achei rádio Bossa Nova em Paris, achei no Japão, achei nos Estados Unidos, achei em Portugal, na Argentina, mas não tinha no Brasil. Deve estar procurando errado. Vamos de novo dar uma olhada. E fiquei procurando, e passou vários anos, de vez em quando eu procurava, não achava. Aí um dia eu falei, quer saber uma coisa? Uma possibilidade de comprar uma rádio FM no litoral de São Paulo. Na verdade, uma rádio estava fechada há muito tempo, era concessão e o CNPJ. E eu conversei com a pessoa falou, não, eu vendo para você dinheiro de pão. E eu falei, vou transformá-la na Rádio Bossa Nova. E aí comecei a pesquisar legislação, aonde colocava... Eu não entendia nada de rádio, entendi de uma série de outras coisas. E eu percebi que a rádio era um instrumento que, até nos dias de hoje, é extremamente ouvido. Vai em lugares no Brasil onde o sinal da TV não chega, onde o sinal da internet não chegava, porque agora com a Starlink chega. Tá chegando em tudo, né? Chegando, mas não chegava antes. Mas o radinho estava ali. E eu lembro das rádios, quando eu era mais novo, que eu ia para a praia, o barato, não tinha internet, não existia celular, não existia nada disso. No final, no comecinho da noite, no final da tarde, a gente se reunia na esquina, os meninos do bairro, tá? lá na praia, os caiçaras comigo, e eu me considero muito caiçara nesse ponto também, e o pessoal botava na Super Rádio Tufi para ficar ouvindo. E era uma delícia. E me lembro, em São Paulo, nós nos reuníamos, eu moro em São Paulo, ali na Avenida Paulista, nós nos reuníamos, os vizinhos todos ali, molecada jovem, a gente se reunia para ouvir o programa do Djalma Jorge Show na Jovem Pan. Todo sábado à noite a gente estava ali, porque era um programa de humor, porque tinha umas esquetes diferentes, porque falava algumas coisas fora do contexto normal, e a gente adorava aquilo. Então a gente se reunia numa época onde a TV tinha o seu auge, a gente está falando ali década de 80, década de 90, para ouvir uma rádio, para ficar imaginando quem estava fazendo. Era o Tutinha que fazia, muito bem feito. Aliás, a Jovem Pan faz parte da minha vida, da minha história. E era muito engraçado, porque era uma rádio numa época de televisão que conseguia ter uma audiência gigantesca, né? Tanto que depois o Pânico veio na mesma toada na Jovem Pan e está lá até hoje, por incrível que pareça. Bom, eu fiquei procurando aquilo e eu descobri que não tinha uma rádio Bossa Nova no Brasil. Eu tinha essa rádio, descobri que para transformar ela numa rádio do jeito que eu queria,
custaria muito caro, os equipamentos eram muito caros, trazer as atrações do jeito que eu queria era muito complicado, e eu comecei a desenhar para transformar ela numa rádio, uma web rádio, né? Transformar ela numa rádio digital, numa web rádio, como é que poderia ser, e ao mesmo tempo, e aí já com experiência de empresário, eu falei, bom, não tem uma rádio bossa nova, mas deve ter alguém que registrou a rádio bossa nova, eu preciso achar essa pessoa, ver se ela quer me vender essa marca. A marca. E eu descobri que não tinha. O pessoal que faz marcas e patentes para mim, a Ju, Fábio, um beijo para vocês, são extremamente competentes. Não tem. Eu falei, pode mandar registrar, é minha. E eu até achei que fosse recusar, porque você sabe que isso leva um tempo, as pessoas podem contestar e tal. Isso não aconteceu. A Rádio Bossa Nova hoje é uma marca registrada nossa, das nossas empresas. Né? E aí eu falei, bom, registrei o mais difícil, registrei o nome Rádio Bossa Nova. Então agora a gente tem que fazer algo com a classe, a inteligência de uma bossa nova. Não dá para fazer uma rádio comum. E aí a gente começou a planejar como é que a gente faria isso. Tá? Tem alguns amigos na área artística, tem alguns amigos na área de entretenimento que são da área da bossa nova. Conheci alguns artistas, posso dizer que alguns a gente pegou uma certa amizade, que para mim é muito louvável, porque são pessoas que viveram numa outra época, que não é essa, que é tudo no streaming, tudo na internet, que é uma época nova, mas naquela época, às vezes você ia para uma cidade, ninguém ouviu falar de você, e você tinha que fazer toda uma propaganda para trazer as pessoas, para ouvirem você, e depois elas tinham que comprar o disco, e o disco tinha que chegar na cidade. Veja, era uma jornada a bossa nova naquela época. E não era tão palatável no Brasil inteiro. Você tinha a regionalidade, você tinha a música do Sul, do Norte, do Nordeste, você tinha um sertanejo muito forte em São Paulo, no Mato Grosso, no interior, você tinha essas diferenças. Bom, montamos a rádio ficou toda pronta, aí eu assumi um cargo político, há 6 anos atrás, 6 para 7 anos atrás, eu falei, bom, não posso tocar a rádio agora. Pivotou o caminho. Vamos segurar um pouco. Aí foi indo. Janeiro do ano passado, quando eu resolvi instalar a 888 Imóveis, eu falei, bom, vou levar a rádio comigo, vamos trazer o estúdio, desmonta tudo, monta tudo lá e a gente vai fazer ela virar uma web rádio lá. Mas também era ano de eleição no passado. Segura, não quero ninguém dizendo que é por isso, por A, B, vamos segurar. Acabou a eleição, esse ano eu estou colocando... Voltando com esse sonho, né? Mas o sonho evolui. Aí a minha pergunta é, hoje essa rádio é um sonho antigo. Sim. Tá morando no seu coração há um tempo. Sim. Né? Esse ano, ou nos próximos anos, vira plano? Vira um projeto de gestão? Já está virando, né? Eu ia te falar. Ele evolui. Então, a gente tinha uma web rádio, já estava contratado hospedagem dessa web rádio, site, aplicativo para celular. Eu ia ter tudo. Né? E aí veio a ideia, mas eu tenho uma web rádio, eu tenho uma câmera que vai filmar o pessoal na web rádio. O que falta para ser uma web TV? Quase nada. Eu ia ter os podcasts que iam para as mídias como o YouTube, para o TikTok, ou para todas as mídias digitais. E aí a gente resolveu pivotar de novo, mas dessa vez para transformar isso numa web TV. Né? Uma TV que falasse, logicamente, com o guarda-chuva da Bossa Nova, mas falasse dos assuntos regionais, dos assuntos brasileiros, dos assuntos nacionais, com a qualidade, com imparcialidade, com algo diferente, algo que eu, infelizmente, sinto falta hoje no país. Tá? Eu queria não falar isso. O país ficou tão dividido, né, Luiz? Você vê, hoje, se a gente falar em política, nós temos uma extrema esquerda, uma direita, uma extrema direita, e particularmente está tudo parecendo um centrão. Mas eu vou dizer para você que tudo é um centrão.
Tem gente que se afasta um pouco mais do centro para um lado ou para o outro, né? Mas na hora que precisa converger, você sempre converge para o centro, né? Que é onde há o alinhamento, né? onde há a possibilidade política, inclusive, de você gerar resultados. Exato. Né? Eu só não gosto quando as pessoas falam assim, eu não gosto de política, eu não sou político, eu não faço política. Eu acho que a palavra política, se as pessoas conhecessem na sua profundidade, que vem de você usar a palavra, usar o argumento para convencer e para ser convencido, né, para as pessoas me convencerem que a minha ideia é boa, mas a dele, de repente, é melhor, e é melhor para todos, valeria muito a pena se as pessoas fizessem essa análise de consciência. Porque tem coisas boas na esquerda e tem coisas boas na direita. Tem coisas excelentes na direita e na esquerda, mas tem coisas ruins na direita e na esquerda. Nos dois lados, né? Tá? Então, eu acho que quando você fala com muitas pessoas, isso pela internet, isso por uma rádio, isso por qualquer meio de comunicação, ou mesmo quando tem duas pessoas conversando, como nós fazemos aqui, existem sempre alguns conceitos que você tem que ter na mesa. Tá? Eu acho que quando você é honesto com você e com a outra pessoa que está ali, tudo converge para a melhoria. Agora, quando você tem outros interesses que você não coloca na mesa, porque se você colocar, você está sendo honesto. Tem um interesse nisso ou naquilo. Mas quando você não faz isso e deixa aquilo guardado, você está deixando de ser honesto com você e com a outra pessoa. Tá? Então, são conceitos que você tem que trazer hoje. Política é muito você trazer o seu conceito, a sua experiência e aproximar aquelas pessoas da ideia que você tem. A sua ideia hoje pode ser a melhor, amanhã pode ser que ela não seja. E quando ela não for, você tem que ouvir a outra pessoa, você tem que dar razão para outra pessoa e trazer ela para agregar. E ainda pode ser que a sua ideia seja melhor aqui e não seja melhor lá. Eu vim lá do Sul e eu, assim, teve uma coisa especificamente que lá em Blumenau me impactava muito, né? Pomerode, Blumenau, Sim. É que as escolas eram regidas pelos pais e não pelo órgão público. A associação de pais participava ativamente, arrecadava dinheiro, gerenciava reformas, atuava diretamente na definição do que ia ser ensinado, no formato de como a coisa seria ensinada, e os pais tinham uma influência sobre a escola maior, inclusive, do que o secretário de Educação. Sim. Então, se os pais tomassem uma decisão, falassem, assim, aqui na escola vai ser desse jeito a estrutura que a gente quer seguir, e o secretário tivesse um pensamento diferente, valia a decisão dos pais. Aí eu cheguei aqui em Poços, né? Eu tô aqui há 2 anos, cheguei aqui em Poços e vi como é diferente. Aqui é a escola totalmente gerenciada pelo órgão público. Os pais não participam e parecem que não querem participar. O caixa escolar não tem saldo para poder tocar as iniciativas, né? E aí, só assim, lembrando aqui que você comentou aí sobre as pessoas que não gostam de política, né? E eu vou dizer que eu até entendo, tá? Com essa paridade, né? Com essa polaridade que está o país nos últimos 20 anos, faz com que as pessoas tomem um pouquinho de asco. Existe nos Estados Unidos também, né? Tem vários partidos nos Estados Unidos, mas é dividido hoje em 2 grandes partidos, né? Os democratas e os republicanos. Quando há essa polaridade, algumas pessoas tomam uma resistência. Mas o Bertolt Brecht, filósofo lá dos idos anos, né, já dizia que o maior castigo daquele que não gosta de política é ser governado pela própria ignorância, né? Sim. Então, isso e eu vou te dizer uma coisa, Josias. Primeiro, na parte das escolas. Quando foi que a gente perdeu isso? Quando foi que a gente passou o governar no modo mais auspicioso da palavra? Quando é que a gente passou isso para outras pessoas que não os pais que estão diretamente com as crianças nas escolas? Quando foi que a famosa APM, Associação de Pais e Mestres, perdeu a importância? Quando foi que nós, pais, nós, cidadãos, achamos que o governo tem melhores condições de administrar uma escola regional naquele bairro
do que os pais que estão ali todos os dias, os professores que estão ali todos os dias. E aí eu vou te dar uma experiência de secretário. Eu já fui secretário de algumas cidades. E eu, em algumas delas, ou pelo menos na maioria delas, eu era um secretário extremamente atuante. Então, o secretário de Educação, de Meio Ambiente, de Governo, as conversas, tanto formais numa reunião quanto informais, para mim sempre foram muito importantes para entender o que era governar. E aí você começa a perceber algumas coisas. Por exemplo, o número de creches nunca é suficiente. E cada vez mais cedo as crianças vão para a creche. Ok, quando os pais precisam trabalhar, a mãe precisa trabalhar, eu acho fantástico, né? É uma necessidade. E aí você pegava e fazia um censo dentro das creches e descobria que 50% das mães não estavam trabalhando. E eu me perguntava, mas se uma mãe não está trabalhando e ela tem a condição de ficar com seu filho e dar a sua educação, não seria melhor? Por que ela está abrindo mão disso, né? Por que ela está abrindo mão disso, né? E veja, não estou generalizando, mas isso acontece no país todo. E às vezes é um pouco polêmico falar esse tipo de coisa, mas tem muitas mães e muitos pais que acabam achando que a escola tem que ensinar, tem que criar, tem que formar. Obrigado. E não os pais que estão ali, né? E aí, quando você fazia uma conversa informal com a mãe, não, eu fico em casa, mas você fica fazendo o que em casa, tal? Eu falo assim, eu fico vendo série da tarde, eu fico vendo YouTube, do que estar com a criança. Minha concepção é um pouco antiga, então, porque eu não concordava com isso, tá? Esses mesmos pais deixaram de ter o senso crítico de ir na escola, na reunião de pais e mestres, e criticar o que estava sendo feito e não aceitar aquilo e entender o que estava acontecendo ali. E fazer a política, né? Fazer a política. E gerar a política dos pais sobre a escola. Exato. E aí eu queria colocar aqui, para quem está nos assistindo aí, que é possível ainda. Não existe legislação que proíbe os pais de assumirem o seu papel na escola. Então, requer uma política, requer uma conversa, requer um agrupamento de pais, requer uma conversa com a diretora, que é a autoridade na escola. Sim. Mas um fato, assim, de todas as escolas que eu já tive a oportunidade de relacionar, é que todas as diretoras querem o melhor para a escola. Elas não buscam só ali receber o salário, elas realmente têm um desejo de fazer uma diferença, né? E eu vou te dizer, uma cidade como Poços de Caldas, se os pais se reúnem na escola, querem fazer modificações ali, às vezes a diretora não tem essas autorizações suficientes. Aqui é uma cidade, por exemplo, que você pode convidar o secretário, que é o Marcos, olha, pode fazer uma reunião na escola com os pais? Ele vai. Aqui é uma cidade que, se você pedir para o prefeito fazer uma reunião na escola, o prefeito vai. Cidades maiores é muito mais complicado fazer isso, mas cidades menores é muito mais simples para você poder fazer isso. Tá? Mesmo porque, quando você faz isso, você traz junto o órgão administrativo, o governo, com os pais e os mestres que estão ali na frente para chegar num consenso, numa resolução. E isso é importantíssimo. Eu não vejo isso acontecendo, né? A gente acaba reclamando depois que o mal está feito. Depois que a coisa deu errado, que aconteceu alguma coisa grave. Quando nós deveríamos fazer isso sempre. E achamos mais fácil buscar um culpado e jogar a culpa no governo, Exato. Né? Sem assumir nossas próprias responsabilidades. Quando é muito mais fácil nós termos um governante, um prefeito, um secretário aliado, sabe, chamado à responsabilidade junto com os pais. Não é só chamar a responsabilidade, resolve e acabou. Não, olha, nós temos essa ideia, temos esse problema, o que o senhor dá para a gente fazer isso juntos? Eu duvido qual é o prefeito, qual é o secretário que não faria. Os daqui eu sei que fariam, que iriam junto fazer isso, né? Mas o que eu acho é que falta os pais, né? E a gente pode expandir isso para várias outras áreas, mas na área escolar eu acho que falta os pais se reunirem, os pais pedirem essa audiência, e não é pedir lá na sede do governo,
na prefeitura, é pedir na escola. Porque na escola você consegue mostrar, olha, como é que está o encanamento, como é que está a elétrica, como é que está a carteira, o que está faltando. Né? Eu acho que esse olhar é possível. Trazer os vereadores, que são pessoas que estão ali para ajudar o governo, fiscalizar o governo, mas ajudar o governo e desenvolver coisas novas. Porque quando vem uma emenda para comprar carteiras novas, isso passa pela Câmara dos Vereadores. Então, eles vão saber por que aquela compra está sendo feita, o que está acontecendo ali. E isso é política. É todo mundo junto pelo bem comum. Ideias divergentes que convergem para algo maior. Se todo mundo tivesse essa ideia e todo mundo fizesse o que a gente está fazendo aqui, falar, um parlamento, conversar, o mundo era muito melhor. É verdade. Gente, e eu acho muito legal que eu estou aqui em Poços há 2 anos e eu passei 5 anos em Blumenau. A sociedade blumenauense tem uma descendência alemã e o alemão é um indivíduo muito fechado. Sim. Tá? Ele é difícil de fazer essa conexão com ele. Mas nós não vimos em Blumenau a quantidade de pessoas altamente capacitadas que a gente encontra aqui em Poços. Sabe, Poços é uma cidade muito conectada, tem eventos, pessoas grandes, o Sebrae é ativo, a prefeitura é ativa nos eventos, o Otávio Ribeiro é ativo com o Empreende Poços. Então, tem um grupo de pessoas muito ativos e eu que já me permito elogiá-lo, que é bacana ver alguém que tem essa visão ampla, tanto Obrigado. da área pública quanto da área privada, né? Você tem vários empreendimentos, a camisa aí já não cabe slogan, né? Nós temos aqui um enfeite de mesa, né? Uma saca de café do Café do Brasil, que também é algo que você atua, correto? 888 Café. A gente também tem o café 888 para exportação. Olha aí, ó. Então, assim, é muito legal ver que existem essas pessoas aqui em Poços. E às vezes as pessoas não sabem que existe e que tem uma abertura para elas terem oportunidade. Para a gente fechar o assunto da rádio aqui, se as pessoas quiserem participar desse projeto com você, tiverem uma ideia de um programa, o que elas fazem? O que elas devem fazer? Só falar com a gente aqui. A gente é absolutamente aberto para fazer programas, para desenvolver programas ou podcasts. A gente tem os estúdios aqui, a gente tem hoje 4 estúdios possíveis da pessoa vir para cá, poder fazer a gravação. A gente tem desde do aluguel do estúdio, do equipamento, do pessoal, até o pessoal que pode dar todo esse apoio, desenvolver pauta, o que a pessoa precisar. Né? Eu acho que é realmente democratizar a comunicação dentro da Rádio Bossa Nova, dentro do 888 Hub. Se quiser, eu te dou um furo de reportagem. Opa! Ontem a gente decidiu um novo programa que a gente vai ter com algumas pessoas bem conhecidas da cidade, né? E a gente já decidiu o nome. Eu, para variar, já fui lá e comprei o domínio, porque empresário sempre empresário, não tem jeito, né? Nós vamos ter um programa, muito possivelmente uma revista semanal chamada Viver Minas. Que legal. Né? Veja, eu sou um paulista apaixonado por Minas Gerais. Né? E quando esse paulista apaixonado chega em Poços, qual que é a sua conexão com Poços de Caldas? Conta aí isso pra gente. Minha conexão com Poços de Caldas começou há quase 20 anos atrás. Né? Um trabalho como empresário que eu vim desenvolver na cidade, e foi uma experiência muito diferente. Eu encontrei pessoas boníssimas, fiz amizades que perduram até hoje. Minha sócia, o marido da minha sócia, as pessoas que o cercam, e assim, pessoas que eu digo são pessoas trabalhadoras e honestas. Às vezes a gente até briga um pouco, porque a pessoa fala, não, eu conheço, eu sei. Tá? E foi muito engraçado, eu vou te contar uma passagem. Naquela época, depois que eu conheci eles, me convidaram, eu já tinha sido secretário em outras cidades, me convidaram para vir para a Secretaria de Serviço Público aqui da cidade. Na época, o prefeito era Paulinho Corominas, né, o pedido veio dele, né, e eu posso dizer para você
que é uma das poucas pessoas honestas que eu conheço como prefeito. Porque eu sei que é um prefeito que entrou com uma mão na frente e saiu com uma mão atrás. Não é como muitos que a gente conhece que sai com casas e carros. Ele não saiu. Eu conheço a vida dele. Tá? E o Paulinho perguntou se eu podia ajudar, contribuir, vim com a experiência que eu tinha, eu vim. Né? E eu lembro que eu estava num programa da rádio, da Libertas, inclusive, se eu não me engano, e eu tinha umas perguntas que vinham, e uma das perguntas que estava lá era assim: o que eu, vindo de uma cidade como São Paulo, estava fazendo naquele final de mundo? Ou seja, o final de mundo era Poços. Né? E eu lembro que eu respondi, deve ter isso gravado em algum lugar, eu respondi: olha, eu acho Poços uma cidade maravilhosa, não acho nada de final de mundo. Né? É uma cidade que tem características muito diferentes de São Paulo, mas é uma cidade maravilhosa. É uma cidade que ela tem tudo para se tornar uma grande cidade, não em tamanho, mas em conteúdo, em população, em tecnologia, né? Mas tem uma qualidade de vida que você não encontra em outros lugares. O Poços Caldense tem sempre que lembrar da qualidade de vida que ele tem aqui, da qualidade que ele tem de ar, a qualidade que ele tem de água. Né? A gente brinca que aqui, se eu precisar de água mineral, eu não vou na padaria comprar uma garrafinha d'água. Eu vou numa das várias fontes que tem de água mineral na cidade. Eu vou na esquina, né? Eu vou na esquina ali com o copo, eu vou com o garrafão ali na esquina pegar essa água mineral que brota de todos os lugares. A qualidade de ar que você tem aqui é fantástica. Então, a qualidade de vida que você tem é muito boa. Enquanto você não encontra isso nos outros lugares. Eu lembro de São Paulo que eu levava, às vezes, 1h30, quase 2, para cruzar a cidade de um lado para o outro. Aqui, quando a gente tem 10 minutos de trânsito, a gente acha muito, né? A gente, nossa, que trânsito que estava hoje. Quando eu lembro de São Paulo, assim, não tem trânsito, tá ótimo, né? Tá fantástico, né? Então, essa qualidade de vida é o que traz a gente para cá. Tanto que eu resolvi mudar todos os meus negócios para cá. Não deixa. Eu trouxe todos os meus negócios para cá. Muito pelo contrário, eu resolvi empregar e empreender numa cidade como Poços de Caldas. Pela qualidade de vida? Sim. Pela qualidade da população? Com certeza. Pelas possibilidades que você pode ter aqui? Com toda certeza. Aí eu ouço assim, mas o dinheiro está em São Paulo. Ué, para cá, né? O dinheiro está em São Paulo, a gente traz para cá para qualidade de vida, não tem problema nenhum. Né? Maravilha, maravilhoso. A gente faz aquele pausezinho para o merchan. Então é o seguinte: se você quer fazer parte de um projeto extraordinário que é a Rádio Bossa Nova, faz um contato, tá? Aqui debaixo desse nosso podcast tem na descrição, vou deixar o contato aqui do Luiz. Então você vai poder falar com ele, entrar em contato e trazer sua ideia e compartilhar sua ideia e multiplicar essa ideia com o Luiz, que tem uma mente extraordinária para expandir suas ideias. Outra coisa é que o Hub 888 está disponível. Então, se você quiser fazer um evento, uma reunião, um podcast para a sua empresa, para o seu canal, e entrar nesse mundo digital, aqui tem tudo pronto. Você não precisa comprar. Então você pode vir, vai conversar com o Luiz, vai negociar, ele tem um preço especial, você vai conseguir fazer o seu recurso aqui, onde já tem tudo estruturado. Tá? Muito bem. Luiz, nós não temos tempo para falar de todas as suas empresas. Mas eu cheguei aqui e... não é 3 dias? Eu pensei, eu já ia pedir a pizza hoje. Depois a gente marca outro podcast para falar das outras, mas eu cheguei aqui e vi uma estrutura nova de energia solar. Conta um pouquinho para a gente o que é isso aí. Meu amigo Marcelo da Encel e o Luiz, 2 parceiros, 2 amigos. Eu sempre disse que tanto o Grupo 888, a Lopes 888 Imóveis, a Rádio Bossa Nova, o Hub 888, a 888 Fazendas, não adianta a gente dizer ou viver algo sem, na prática, aquilo está acontecendo. Né? Eu não sei se você sabe, eu sou formado na área ambiental, eu tenho mestrado na área, minha sócia tem mestrado na mesma área ambiental, e a gente sabe o que é sustentabilidade de verdade.
Tá? Vocês têm, inclusive, uma entidade que cuida dessa parte ambiental, Nós temos 2 institutos. A Marlene é presidente do Instituto Alvorecer, eu sou presidente do Polo Nacional de Biocombustíveis e Energias Renováveis. Que legal. Tá? A gente entende muito da área, a gente conhece. Eu sou conselheiro da Fiesp, tanto de meio ambiente quanto do agronegócio. Então, fiquei muito tempo como conselheiro em São Paulo. Então, a gente sabe o que é necessário para colocar aquilo. Eu não poderia deixar de ter uma energia renovável e limpa como a fotovoltaica aqui. E eu conheci o Marcelo, foi uma conexão muito boa, né? Então, nós instalamos aqui. Então, hoje, todo o grupo 888, pode ser a imobiliária, a 888 Imóveis, pode ser a Rádio Bossa Nova, o 888 Hub, os estúdios, todos eles têm energia renovável. Tá? De prima qualidade, com equipamentos de prima qualidade. Eu fiz questão numa conversa, inclusive, com o Marcelo, os equipamentos que a gente tem aqui são nacionais, é um VEG. E isso aí eu acho legal ali do Marcelo, eu tive o prazer de conversar com ele, que ele não tem os equipamentos da China, né? Ele tem um acordo com a VEG e trabalha com recursos nacionais, né? Isso é muito legal. Eu gero emprego e renda quando eu ponho um equipamento nacional. Quando eu estou com equipamentos nacionais feitos no Brasil, gera emprego e renda. Quando a gente, inclusive, foi equipar toda a gente, você sabe que a gente está numa casa que ela tem quase 1.000 metros de construção, 2.000 de terrenos. Então, quando você coloca toda a parte de iluminação a LED, quando você colocou todas as televisões, além de olhar toda a questão energética de menor consumo possível, eu fiz questão de equipamentos fabricados no Brasil. Então, as minhas TVs compradas, nós temos 8 compradas no Brasil, fabricadas no Brasil. Porque quando eu gero emprego e renda aqui, eu tenho economia circular. Uma coisa que era a voga, muitas pessoas falavam há 10 anos atrás, as pessoas esqueceram disso agora, né? A gente brinca que o Trump está querendo fazer isso nos Estados Unidos de novo na massa. Na marra, né? Na marra. Tá lá. Né? Tá achando que hoje teve a nova, você viu? Não. 25% sobre todos os carros não fabricados nos Estados Unidos. Agora eu vou te perguntar, tá errado gerar emprego e renda no próprio país? É uma política, né? Veja, nesse momento ele tem a capacidade de fazer, né? Exato, isso é muito bom. Tem a capacidade de fazer. Por que a gente não consegue fazer isso aqui? Porque aqui o governo, infelizmente, e eu não vou citar esse ou aquele, mas o governo, infelizmente, esqueceu o pátio fabril que você tem no Brasil, que é riquíssimo, que tem ideias extremamente inovadoras, que sempre teve sacadas muito boas para você poder colocar produtos diferenciados. A gente tinha carro elétrico lá atrás, a Gurgel fez carro elétrico, não é de hoje. As pessoas acham que o carro elétrico é novidade. O primeiro carro que teve no mundo foi elétrico, não foi a combustível, não foi a ciclo Otto, não foi a gasolina. A gente tem o etanol no país. A gente deveria exportar carros a etanol, a álcool para o mundo inteiro. Cadê o carro etanol sendo exportado? Cadê o álcool sendo exportado? Cadê o governo tirando a alíquota zero para quem coloca etanol no seu carro? Porque você ia ter um país muito menos poluidor, você ia ter carros que iam funcionar de uma maneira muito melhor. E dinheiro no país, porque o álcool é totalmente nacional, a hora que você pega a gasolina, não é. Nós não temos uma refinaria que sustenta nosso país. O álcool, ele é diretamente agro. E o agro gera emprego e renda para as pessoas. O álcool gera emprego e renda direta e indiretamente. Só para você ter uma ideia, para cada venda de álcool, você tem empregos diretos e indiretos na base de 100. Porque você tem desde o frentista ali até o cara que está pilotando o trator na plantação de cana. E aí você tem um mecânico que cuida do trator na plantação de cana. Eu vi um estudo, essa semana inclusive eu estava lendo um estudo que mostrava que hoje o agronegócio brasileiro ele emprega indiretamente, né, direta e indiretamente, 1/3 da população economicamente ativa. Sim.
Então, desde o momento da plantação até o momento do supermercado na ponta. Exatamente. É agro. Agora, você imagina, por que a gente não desenvolve aqui no país? Por isso que eu digo que a indústria nacional não foi incentivada nos últimos anos e deveria ser, ainda tem essa saída. Por que a gente não tem um carro aqui híbrido 100% etanol e elétrico, ou híbrido com os dois, em vez de ser gasolina com elétrico, né? Não, peraí, eu posso ter um carro etanol, um carro álcool elétrico. Por quê? Porque se eu tiver que viajar para mais longe, o elétrico não vai dar toda a potência, ok, eu ponho o etanol no meu carro, ele vai funcionar. Vai funcionar, não vai poluir, já está fazendo a compensação no campo, está gerando emprego e renda. Dentro do país. Dentro do país. Ou seja, políticas inteligentes. Né? E políticas ditadas hoje pelos Estados Unidos, exato, que é quem quer que o petróleo continue sendo o centro do controle energético, né? Inclusive, eu fiquei sabendo que as nossas fontes de petróleo não vão durar muito tempo. Olha, essa história das fontes de petróleo não durarem muito tempo... As nossas, tá? Então, mas eu ouço isso há muito tempo, depende. As que estão hoje em produção ou todas as outras que nós temos e a gente não explora ainda? Aí assim, eu especificamente falando das nossas fontes marinhas, tá? Não que vão acabar, mas elas estão ficando tão profundas que o custo para poder extrair não vai valer mais a pena. Sim, mas aí a gente está falando, tem uma boa parte do pré-sal que nunca foi explorado e ainda vai ser explorado. Não, mas ela está tão funda que o custo para chegar lá talvez não compense mais tirar. Mas você tem outras fontes de petróleo no país. E a questão não é, para falar a verdade, a exploração do petróleo. Né? Se eu tenho etanol aqui, que inclusive hoje, eu vou te dar uma novidade. Eu tenho hoje um carro, um caminhão que é a diesel, e esse diesel é feito de etanol, é feito de cana. Eu não preciso mais do petróleo para fazer diesel. A tecnologia está avançando. Interessante que a gente já tinha isso há muitos anos e o Brasil não investiu, né? Da época do Gurgel, né? Sem dúvida. Pô, agora fiquei velho desse comentário. Esse comentário me deixou muito velho, eu vou sair desse comentário aqui. Então eu estou me entregando uma idade que eu nem tenho esse. Não, mas você quer ver uma coisa? A gente tem a tecnologia, tá? A gente desenvolveu ela. E você acabou de dizer que essa tecnologia não é nova. Sabe o que falta aqui no país hoje? E eu te falo isso porque, como hoje em dia o pessoal gosta de dizer, eu tenho lugar de fala. Eu sou presidente de um polo de desenvolvimento, ou seja, de pesquisa e desenvolvimento. Não se tem pesquisa e desenvolvimento no país. Não se investe nisso. Eu não vejo as empresas colocarem dinheiro em institutos de pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que, de fato, assim, que se destacou de verdade só a Embrapa, né? Porque a Embrapa ajuda. O agro existe hoje por muito do processo da Embrapa de melhoria das sementes. Sim, né? Mas isso porque você tinha pesquisadores ali muito aguerridos. Eu posso falar do pessoal da Exalc, que é onde nasceu o polo de biocombustíveis. Pessoal muito aguerrido ali, né? Eu tive um grande amigo meu, que é professor da Exalc, fundador do polo, né, que infelizmente faleceu, o professor Edgar Becler, que me embarga a voz falando dele, que era uma pessoa assim, era um irmão, era queridíssimo. Ele sempre colocou a mesma ideia. Nós temos tudo para ter um combustível autossuficiente no país, porque é que nós não temos uma política de dizermos eu não preciso do petróleo. Eu não tenho que ficar discutindo se eu vou tirar o petróleo da foz do Amazonas ou não. Eu não preciso disso. Eu posso ter uma matriz energética no país que eu falo, olha, desculpa, eu não preciso do petróleo. Eu não preciso do petróleo para fazer plástico, eu não preciso do petróleo para fazer diesel, eu não preciso do petróleo para fazer nada. Eu consigo fazer tudo isso hoje, por exemplo, com a cana, com outros polímeros desenvolvidos que são muito mais ecologicamente corretos do que o que vem do petróleo.
Por que é que a gente não utiliza isso? Não dá larga escala. Mentira. Por que a gente não viabiliza isso, né? Para isso virar pelo menos, assim, eu olho a política numa linha macroeconômica pelo carro elétrico, né? A China já tem um desenho claro de que o petróleo que ela tem não vai ser efetivo para ela. O custo dele está ficando muito alto, a extração dele está ficando alta, e o preço do petróleo internacional não está subindo o suficiente para compensar ela investir muito mais nos campos dela de petróleo. Sim. E ela é muito dependente dos países mais petrolíferos, Rússia, Estados Unidos, por aí vai. O que ela faz? Ela mudou toda a planta do país para elétrica. Construiu a maior hidrelétrica do mundo, construiu estrutura de carga elétrica para o país inteiro, e no país só fabrica carro elétrico. A dependência da China do petróleo está chegando ao fim. Ela está quase no ponto de falar o seguinte: essa briga do petróleo eu não preciso entrar. Tem alguns nuances nessa história toda. Os carros não pegam aqui, mas a gente não se preparou essa estrutura. A China preparou. A gente poderia ter isso com etanol. Mas a gente tem alguns nuances na China. Por que a China foi para o carro elétrico? Não foi para o carro elétrico porque ela não conseguia desenvolver, não tinha uma engenharia compatível naquela época, nem as marcas e patentes, para o carro mais eficiente a combustível fóssil. Né? Fora a possibilidade dela não ter mais o combustível, o petróleo. Né? Então, ela optou por algo que estava na mão dela e era mais fácil de desenvolver. Né? Hoje, quase toda a iluminação que você vê é LED. Eu morei na China, eu fiz curso na China de LED em 2000 e Guaraná tinha rolha, 2010, 2009. 2010 eu estava lá na Feira Internacional Xangai. Por quê? Porque LED é algo que explodiu e hoje está em absolutamente todos os lugares. Sabe quantas fábricas tem do componente LED no mundo para iluminação? Não. 6. Já está tudo lá, né? Não tem nenhuma no Brasil. Deve estar tudo lá. Aqui você compra o LED pronto de uma dessas 6 fábricas e faz a luminária. Mas o componente LED você não compra aqui. Mas se a gente tivesse em 2010 decidido uma política de mercado, de Estado, e falado o seguinte: nós vamos transformar o etanol e o biocombustível no produto nacional. Não, o que eu estou te falando é nós teríamos hoje essa referência mundial sobre o etanol. Não, concordo, Josias, mas o que eu estou falando para você é o seguinte: hoje, toda a iluminação que tem no Brasil depende de LED, ou pelo menos quase toda vem do LED. E nós não produzimos o LED. Ou seja, nós temos uma dependência. Por que é que aqui no Brasil eu não começo a produzir componente LED? Ou incentivo o desenvolvimento para desenvolver um tipo de LED que possa ser fabricado aqui. Etanol nós produzimos aqui. Motor a combustível a etanol foi desenvolvido no Brasil. O famoso programa Proálcool 1990 foi desenvolvido aqui. Aqui eu acho que você pode desenvolver 2 coisas: os motores elétricos, porque eu tenho fábrica que fabrica com excelência motores elétricos. A própria WEG, que a gente comentou até há pouco tempo atrás. Até motor de avião, né? Exato. Nós fazemos placas solares no Brasil. Nós fazemos motores elétricos no Brasil. Nós exportamos aquelas pás eólicas gigantescas para o mundo inteiro. São fabricadas aqui no Brasil. Isso é sensacional, né? Então, eu posso ter 2 modelos aqui no Brasil aplicáveis. Toda a parte de etanol e toda a parte elétrica. Motor híbrido, etanol e elétrico. Vou te dar mais um exemplo local nosso aqui. Tá? O que falta para eu ter mais carros elétricos? É a pessoa comprar o carro elétrico e saber que ela vai poder viajar para Poços de Caldas e abastecer o carro. Nós temos uma estação aqui. E uma conversa que eu tive com o prefeito, o Paulo Ney, ele foi extremamente receptivo para isso, é de desenvolver Poços, por exemplo, como uma cidade amiga do carro elétrico. Porque eu trago um cliente, um turista com um poder aquisitivo bom, o turista vai poder saber que ele vai vir para cá ficar hospedado numa rede hoteleira que é fantástica, com atrações turísticas fantásticas
e poder rodar com o carro dele elétrico e não vai poluir a cidade. O que a gente está esperando para botar todos esses planejamentos em ordem? Tá? E o IFMG está com um projeto. Eu tive num evento semana passada e o representante estava contando que vai ter uma ligação elétrica daqui a Itajubá. Sim. Inclusive uma ligação modelo para o país. Então você vai poder, daqui em Itajubá vai ter postos elétricos, unidades de abastecimento, estrutura em todas as... Existia um projeto para você ter ligação daqui a Belo Horizonte, com postos elétricos para você colocar. Uma coisa que é até interessante a gente falar aqui, nós aqui da cidade sabemos, mas muita gente que vai ver esse programa não sabe. Poços de Caldas, eu não vou te dizer que é a única cidade no Brasil, mas é uma das únicas cidades no Brasil, talvez a principal, que produz a própria energia e a própria água. Trata o próprio esgoto, produz sua própria água potável e produz sua própria energia elétrica, sustentável, de PCHs. Ou seja, a cidade já é sustentável sozinha. A cidade já não depende do Estado ou da Federação para a produção de energia elétrica, para a sua própria água, para o seu próprio esgoto. Ou seja, o turista que, quando vem para cá, já vem para uma cidade sustentável. Então, é usar tudo isso e mostrar que esse modelo que nós temos aqui, ele é viável. Ele é economicamente viável, ele pode ser um modelo replicado em várias outras cidades. Isso é fantástico. E com essa usina aqui, você passa a ser hoje a primeira imobiliária de Poços 100%. Eu fiz uma pesquisa, não achei nenhuma em Minas Gerais que fosse sustentável. Posso estar errado, de repente tem alguma, mas eu não achei na internet, né? Eu sei que aqui nós somos a primeira com modelo sustentável, tanto de água, que nós já tínhamos aqui, tá? Quanto de energia. Então, que legal, parabéns, Luiz. Obrigado. Luiz, nosso podcast está chegando ao fim, depois nós vamos ter que marcar outro, né? Nós vamos ter que marcar outro. Mas eu queria que você comentasse para a gente dessas inúmeras empresas que você veio e trouxe para Poços e está gerando aqui receita, emprego e oportunidades em Poços. Qual dor que você vê no empresariado que uma dessas suas empresas pode resolver para que o pessoal do clube que está assistindo, o pessoal que está assistindo que não é do clube, possa falar assim, poxa, o Luiz resolve essa dor para a gente, eu vou procurar ele. Agora eu abri a porta do mercado. Você abriu um leque grande para mim agora, né? Eu não vou te dizer que a dor é assim. Quando nós resolvemos, por exemplo, eu vou te falar da última empresa que a gente trouxe para cá, que é a imobiliária, né? Que é o cerne de uma série de outras coisas. Primeiro, a gente quis trazer uma imobiliária diferente do que tem no mercado. Então, nós procuramos a maior imobiliária da América Latina, que é a Lopes Imóveis em São Paulo. Tá? Ela ganhou nos últimos 30 anos como a maior imobiliária de lançamentos no Brasil, é a que mais lança no Brasil, tá? E que é aberta na Bolsa de Valores, ou seja, ela tem ações na Bolsa de Valores, é uma empresa diferenciada das outras, não é um capital fechado, é um capital aberto. Tá? Por que isso? Porque isso diz muito da responsabilidade que a Lopes tem, isso diz muito da qualidade que a Lopes tem, isso fala muito de uma empresa que quer ter excelência. Então, primeira coisa, nós procuramos lá. Dentro da Lopes existe a Lopes alto padrão, ou a Lopes voltada para o mercado premium. E foi essa que nós trouxemos para cá. Tá? Por quê? Porque a gente acredita que trazer uma Lopes de alto padrão não significa que eu só vou vender os imóveis de luxo. Não. Eu posso. Mas se eu tiver a casinha da senhora que está ali, que precisa ser vendida, alugada, meu padrão de qualidade de atendimento é o mesmo. Se não, melhor para essa senhora que de repente não tem todas as informações, e eu informo absolutamente tudo. E aqui nós somos extremamente completos. Eu vou dar a avaliação técnica até toda a parte jurídica com excelência. Né? Tudo aqui é feito, a gente brinca como antigamente, no papel. Eu ponho tudo no papel. Fio de bigode, eu gosto, a minha palavra é uma só, mas eu ponho tudo no papel. Eu acho que essa excelência é muito diferente. Tá?
E outra coisa, nós viemos para cá, mas eu vendo imóveis do Brasil inteiro, porque o portfólio, para você ter uma ideia, hoje da Lopes, está beirando milhões de imóveis dentro da carteira. Ou seja, se você quiser um imóvel no Acre, no Rio de Janeiro, ou em Porto Alegre, né, ou em Blumenau, eu tenho na carteira. Para vender, para alugar, a gente consegue fazer isso, né? É uma assessoria mais completa. Tá? Então, eu não diria que é assim, uma dor do empresariado. Eu acho que a dor do empresariado é pagar muito imposto. Isso a gente pode deixar para um outro podcast. Para um outro podcast, né? Depois nós vamos fazer um só política. Que a gente fala um pouquinho que eu gostei demais, adorei. Né? Mas assim, a gente está à disposição para assessorar, para ajudar, entendeu? Para esclarecer o que for necessário. Né? Eu acho que nós temos na mão uma possibilidade de fazer, não clientes, amigos. Porque eu já cheguei numa idade que eu quero fazer bons amigos. Tá? Então, é o que a gente oferece para as pessoas, para o empresariado, para as pessoas da cidade. Nós queremos ter amigos. Maravilha. Obrigado, Luiz, por essa oportunidade, pelo seu tempo. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu, Josias, me despeço aqui dizendo que se você também quiser um ganho no seu negócio envolvendo licitações, aí é comigo. O meu contato também está aqui na descrição desse vídeo. E dessa forma a gente busca transformar Poços de Caldas numa cidade cada vez melhor, com mais renda, com mais recurso e com mais mudança e qualidade social. Valeu, até a próxima, Luiz. Obrigado, Josias, eu agradeço. Até a próxima. Obrigado, pessoal.